Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Oi, eu tô aqui estudando. E foi estudando que a gente já aprendeu que o gás carbônico não é um gás venenoso. Pelo contrário, ele é um gás muito útil na vida da Terra. É só lembrar que as plantas precisam do gás carbônico para produzir o nosso precioso oxigênio. E sabe o que eu acabei sabendo por aqui? Que o efeito estufa tem alguma relação com o gás carbônico. Você não sabe o que é efeito estufa? E buraco na camada de ozônio? São problemas ambientais que vira e mexe aparecem nas televisões, nos jornais, nas revistas. Mas pode ficar sossegado, porque aquilo que a gente não sabe, estudando a gente aprende. E hoje a gente está aqui exatamente para isso. Nessa teleaula você vai conhecer um pouco melhor a luz do sol. Vai aprender o que é o efeito estufa e o que é o buraco da camada de ozônio. Essa aí é a Lídia, é uma amiga minha lá da escola que vai ajudar a gente a descobrir essa história direitinho. Você vai ver se a gente descobre ou não essa história de efeito estufa e buraco na camada de ozônio. E aí, Lídia, achou alguma coisa? Parece que tem uma matéria bem legal aqui nessa revista, ó. Nossa teleaula tá começando. Oi, Ana Rita. Tudo bem? Tudo bom. Posso sentar? Claro. Vou aproveitar que o movimento da banca tá fraco pra te fazer umas perguntinhas. Eu vim aqui especialmente pra gente continuar aquele assunto sobre ar atmosférico. Pois Vamos é. lá. Eu não sei se eu entendi direito, mas alguém disse que o gás carbônico ajuda a manter a temperatura da Terra. Quem disse foi a Áurea, só que ela falou, mas não explicou direito. Você ouviu direitinho, Clóvis. O gás carbônico realmente ajuda a manter a temperatura da Terra. Mas olha, pra gente entender direitinho, vamos começar do começo. Imagine o planeta Terra visto do espaço. Pronto, já imaginei. Pois então me diga, de onde vem a luz que ilumina nosso lindo planeta azul? Ora, essa é muito fácil. A Terra é um dos planetas que formam o sistema solar. E é lógico que é a luz do Sol que deixa tudo claro e quente por aqui. Muito bem. O Sol emite uma luz que chega na Terra. E essa luz não é uma coisa só. Como é que é? A luz do sol não é uma coisa só? É o que tá escrito aqui. Escuta. A luz do sol é composta de raios de várias cores diferentes. Quer dizer que aquela luz branquinha do sol tem várias cores misturadas nela? Epa, lembrei de uma coisa. O arco-íris. Às vezes, depois que chove, o sol volta a brilhar, né? Aí aparece no céu um baita arco-íris. Será que isso tem alguma coisa a ver com essa história da luz do sol não ser uma coisa só? Eu acho que você matou a charada. Olha só, tem até uma foto de um arco-íris aqui. Tá dizendo aqui que o arco-íris mostra como a luz do sol é de verdade. Quer dizer, uma luz composta de raios de várias cores diferentes. E diz também que é muito fácil provar isso. Vamos ao laboratório. Temos aqui uma fonte que emite uma luz branca como a luz do sol. E também um prisma que funciona como um separador de raios de luz. Olhe o que acontece quando a luz branca emitida atinge o prisma. Ela se divide em 7 cores diferentes. As 7 cores do arco-íris. Quer dizer que a luz do Sol é formada por 7 cores? 7 cores e mais 2 que a gente não consegue ver. Como é que é? É isso mesmo. Ó, a luz do sol tem 2 outros tipos de raios que não podem ser vistos aos olhos humanos. São raios invisíveis. Os raios ultravioleta e os raios infravermelhos. Raios infravermelhos e raios ultravioleta. Será que você pode explicar isso direitinho? É fácil, olha. Embora a gente não consiga ver esses raios, dá pra comprovar na prática a existência deles. Mas será que você não ouviu falar desses raios e não tá sabendo? Raios infravermelhos e raios ultravioleta. Oi, você acha que a luz do sol faz mal à saúde? Depende da exposição. Acho. Principalmente das 11 às 2 da tarde. Acho que pode. Eu acho que sim.
Eu acredito que em excesso, principalmente na pele, né? E também aos olhos. O que exatamente no sol faz mal à saúde? Não sei. Os raios ultravioleta, será? Raio ultravioleta. Porque a irradiação, os raios ultravioletas, eles penetram na pele, vai até a epiderme e podem provocar um CA de pele. É isso mesmo. Os raios ultravioleta são responsáveis por grandes danos causados à saúde. Na verdade, eles têm o poder de transformar as substâncias. Você já reparou que certos tipos de plástico, como por exemplo este aqui, quando ficam expostos muito tempo ao sol, eles ficam duros e ressecados. E as cortinas? Quando bate muito sol nelas, elas rasgam com bastante facilidade. Tudo isso acontece por causa do efeito dos raios ultravioleta. Puxa vida, mas esses raios ultravioleta são fogo mesmo, né? Imagina só, causar até câncer de pele. Deve ser por isso que a gente vive ouvindo por aí que a gente não deve tomar sol muito forte durante muito tempo, né? Peraí. Não eram 2 tipos de raios invisíveis? Os raios ultravioleta e os infravermelhos. É isso aí, os raios infravermelhos. Então, os raios infravermelhos... Olha, descobri, peraí, aqui tá falando. Aqui tá dizendo que os raios de sol chegam até a Terra, batem nas coisas que estão por aqui e essas coisas ficam quentes e soltam os raios infravermelhos. Como é que é? Ó, é mais ou menos assim, ó. Vou fazer um desenho aqui pra você. O Sol emite sua luz que atravessa o espaço e chega até o nosso planeta. Aqui, o raio de sol atinge uma pedra, por exemplo. Essa pedra se aquece e passa a soltar os raios infravermelhos. Esses raios infravermelhos não podem ser vistos, mas podem ser sentidos através do calor. Você está dizendo que esse raio infravermelho é o próprio calor? Exatamente. Os corpos quentes emitem calor na forma de raios infravermelhos. Ah, pois é. Agora que você falou nisso, eu lembrei que uma vez eu torci o pé num futebolzinho. Eu fui fazer umas aplicações com uma lâmpada infravermelho. É desse raio que a gente está falando? Esse mesmo. É que o raio infravermelho é calor. E calor ajuda a recuperar alguns tipos de contusões. Peraí, mas o que isso tudo tem a ver com aquela história que a gente estava falando da temperatura da Terra? Lembra que o gás carbônico ajuda a manter a temperatura da Terra? Calma, Clóvis, que a gente chega lá. Olha, dá uma olhadinha nessa ilustração aqui. A luz do sol bate na Terra e reflete na forma de calor, os raios infravermelhos. Parte desse calor volta para o espaço, mas boa parte dele é absorvido pelo gás carbônico que está no ar, que assim ajuda a manter a temperatura da Terra. Mas se o calor ficar preso no gás carbônico do ar, isso quer dizer que o gás carbônico tem essa característica de segurar o calor. Isso. Mas peraí, isso não tem a ver com aquele tal de efeito estufa? Esse negócio que vira e mexe, estão falando na televisão, nos jornais, nas revistas? Claro, tem tudo a ver. Mas primeiro vamos começar do começo de novo. Você sabe o que é estufa? E você, sabe o que é estufa? Estufa. Galeria envidraçada na qual se aquece artificialmente a atmosfera para a cultura de plantas de climas quentes. Você já viu uma estufa, não viu? Se não viu, vai ver uma agora. Esta aqui é uma estufa onde se cultivam plantas exóticas. Existem muitos tipos de estufas, mas o que a maioria delas tem em comum é que são lugares quentes. E daí que vem o nome efeito estufa. E é exatamente o que está acontecendo com a Terra. Está virando uma estufa, está ficando cada vez mais quente. E você sabe por que isso acontece? Então preste atenção. Você se lembra do ciclo do carbono? Muito bem, a gente já viu que o carbono fica circulando pela natureza e que o gás carbônico é usado pelas plantas para a produção de oxigênio. Só que de uns tempos para cá, o ser humano começou a produzir muito gás carbônico. Muito mais gás carbônico do que as plantas dão conta de consumir. Resultado, está sobrando gás carbônico no ar. E o que pode acontecer se a quantidade de gás carbônico no ar aumentar muito? Mas espera um pouco. Se tem muito gás carbônico e o gás carbônico é bom para segurar o calor, então o planeta Terra está esquentando. É o efeito estufa. E aqui está dizendo que se começar a esquentar muito, os polos vão começar a derreter. Nossa! Imagina só se todo aquele gelo derreter.
Aqui está dizendo também que se isso acontecer, muitas cidades de beira de praia vão ficar debaixo d'água. Nossa, esse efeito estufa é um problemão dos nossos dias, hein? Falando em problemão, esse negócio do efeito estufa não tem a ver com buraco na camada de ozônio, que dizem que é um problema sério. Seríssimo. Mas olha, buraco da camada de ozônio não tem nada a ver com efeito estufa. Você quer saber o que é buraco da camada de ozônio? Preste atenção. A Terra está toda envolvida por uma camada de ar atmosférico. Na parte mais alta dessa camada tem um tipo de gás que é feito de oxigênio. É o ozônio. Essa camada de ozônio é muito importante porque funciona como um escudo contra os raios ultravioleta, aqueles que podem fazer grandes estragos à nossa saúde. Acontece que os homens fabricam uma substância chamada CFC, que é usada em sprays e aparelhos de refrigeração. Esse CFC ataca a camada de ozônio, deixando verdadeiros buracos por onde começam a passar muito mais raios ultravioleta. Pior para nós, entendeu? Entendi. O efeito estufa é o esquentamento da Terra por causa do excesso do gás carbônico no ar. E o buraco na camada de ozônio é o estrago causado pelo CFC na camada de ozônio, deixando que os raios ultravioletas cheguem até nós. Isso mesmo, Clóvis, nota 10. Opa! Mas espera aí, não tem nada que a gente possa fazer para resolver esses problemas? Claro que tem, presta atenção. A gente pode bolar uma lista das coisas que a gente pode fazer para pelo menos não piorar esses problemas. Enquanto a gente faz essa lista, dá uma olhadinha no montão de coisas que você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que a luz do sol não é uma coisa só. Ela é composta de raios de várias cores diferentes, as cores do arco-íris. E também por dois tipos de raio invisível, os raios ultravioleta e os raios infravermelhos. Viu que os raios ultravioleta podem transformar as substâncias e causar danos à nossa saúde. E que os raios infravermelhos são emitidos quando um corpo se aquece. Você aprendeu que o gás carbônico é muito importante para manter a temperatura da Terra, já que ele absorve o calor refletido pelas substâncias. Só que você viu que o homem está produzindo muito gás carbônico, e isso está fazendo a temperatura da Terra subir. É o chamado efeito estufa. Por último, você ficou sabendo que a Terra é protegida dos raios ultravioleta por uma camada de um gás chamado ozônio, e que essa camada de ozônio está sendo destruída por um produto chamado CFC. É o tão falado buraco na camada de ozônio. Olha só a lista das coisas que a gente precisa fazer para evitar o buraco na camada de ozônio e o efeito estufa. Não fazer fogueira para não produzir mais gás carbônico. Andar mais a pé para não ficar queimando combustível à toa. Plantar árvores e cuidar daquelas que já existem para consumir o gás carbônico. E evitar o uso do spray para não jogar CFC no ar. O que mais? E tem um montão de coisas que, se você der uma boa estudada no seu livro de química, você também vai fazer uma enorme lista de como ajudar a preservar a natureza. Mas só que não adianta só saber e fazer listas. Tem que praticar. Esse negócio da preservação da natureza é muito importante e precisa da ajuda de todos. É isso aí. Então, bons estudos e mãos à obra. Tchau.